Então, iniciou a gravação, deixa eu abrir aqui. Nós temos aí, a gente parou aqui na organização administrativa, né? Parou exatamente nesse, nessa partezinha da organização administrativa. Aqui, a organização administrativa, artigo 58, né? A gente parou exatamente aqui. Todos bem, todos estudando muito, espero, né? Final de semana, assim, devem ter estudado bastante, né? Será? Cadê? Os joinhas, o quase, o... Eita, Marcelo, não faça isso não, Marcelo. Thalita também, não faça isso. Estudem. Estudem que, apesar de sabermos que a prova agora vai ser em outubro, outubro está um pulo, né? Outubro está um pulo. Só 2 meses para frente e a gente chega na prova, né? Gente, e com relação a edital, tem muita gente que vai no privado perguntar com se eu tenho ideia de edital, se eu tenho ideia quando vai sair. Gente, eu não tenho essa informação. Não me passam essa informação. A informação que me passaram foi apenas aqui, por conta da cidade de Coité, também irá fazer o trâmite, o concurso também, e por isso estão negociando, e aí vai ficar mais para frente, e a previsão é que seja em outubro, né? Mas não, eu não me surpreenderei se chegar esse concurso for lá para dezembro. Não vai ser surpresa para mim, porque sendo lá para dezembro, começa a chamar o ano que vem. Só vai chamar o ano que vem. Aí vamos colocar, como a educação começa em fevereiro, as aulas começam a chamar a educação lá para fevereiro, março. Tá entendendo? Não é surpresa nenhuma, e não vai ser nenhuma surpresa para mim que essa prova seja de novembro para dezembro. E depois do resultado, homologação, prazo de recurso, tudo começa a chamar a convocação lá para o final de janeiro, início de fevereiro. Não vai ser surpresa nenhuma para mim se acontecer isso, né? Mas isso aí não é uma informação, isso é uma sensação que tenho, que os prefeitos estão segurando para fazer lá para o final do ano, só para chamar o ano que vem. Isso não é uma situação orgânica isolada da Lagoa da Canoa. Não é uma questão de Tainá como gestora, e sim uma questão de combinação entre os prefeitos para realizar o trâmite junto, em conjunto, e possivelmente lá para novembro, dezembro é que vai sair essa prova em si. Aí tem muita gente desanimada, muita gente que parou de estudar, muita gente que está na ilusão de que não vai haver concurso público, sendo que o concurso público não é uma questão de escolha com relação ao concurso para a nossa prefeita. Não é uma questão de escolha. É uma questão que legalmente ela precisa fazer o concurso para equilibrar as contas do RPPS com as contas do Fundeb, né? Eu estou aqui na UPEC, agora, se tivesse alguém aqui que tivesse medo de estar sozinho no canto e barulhos estranhos, se você estivesse aqui e ouvissem, tem alguém batendo aqui nesses quartos da UPEC. Vou mostrar aqui para vocês. Vou tirar esse coisa e saiu um barulho distante daqui. Deixa eu tirar esse fundo. Deixa eu tirar o fundo. Vou colocar o fundo. Ó, onde eu tô? Sozinho aqui na UPEC, ó. Aí teve um barulho, alguém bateu aí, alguma coisa bateu nos quartos, olha. E aí? O
que é que vocês faziam se estivesse aqui no meu lugar? Fique triste, não. Não é para ficar triste, não. Então, nós temos companhias também de outros planos aqui. Mas que sejam bem-vindos. Vieram assistir aula também, ó. Então não vão prestar concurso. Eu acho que eles não vão prestar concurso, né? Mas vamos lá. Como eu estava falando, gente. Essas pessoas que desanimaram no processo, no decorrer do processo, essas pessoas, elas vão se ver aperreadas quando lançar o edital. Porque estão perdendo muito tempo, né? Sem estudar, achando que não vai ter. Aí, como eu estava falando, além de ser uma necessidade e uma questão legal que o Ministério Público Estadual está tensionando a gestão, não só a gestão da Lagoa da Canoa, mas a gestão de Giral, de Feira Grande, de Arapiraca, de Coité, todas essas gestões estão sendo tensionadas a fazer de concurso público, por uma questão de lei. A gente viu que a lei diz é, o, a efetivação se dá através de concurso público, não é? É lei. Aí, gente, além disso, tem um fato de que é, nós temos hoje um déficit no RPPS, no Fundo de Previdência. O Fundo de Previdência não está se pagando sozinho, porque quem é que paga o Fundo de Previdência? Quem paga o Fundo de Previdência é a contribuição dos ativos. Só que o que acontece? Como nós temos muitos aposentados, diminuiu aí, nessa sequência, o número de efetivos, diminui a contribuição, porque os contratados, os cargos comissionados contratados, não contribuem para o RPPS, contribuem para o INSS. Então, o fundo de previdência fica vazio, não fica entrando o mesmo recurso que sai para pagar os servidores aposentados não é o mesmo recurso que entra para cobrir essas despesas. Aí todo mês a prefeita Tainá tem que cobrir esse déficit, adicionando cerca de 180 mil reais por mês para pagar os aposentados, por conta de que essa balança está desequilibrada. Vocês têm que entender isso. Então, não é uma escolha da Tainá fazer. Além de ser uma necessidade legal que o Ministério Público está tensionando, né? Lembrando que só um momento, Júnior, eu vou pegar aqui a extensão que eu pedi aqui para trazer, para tocar para carregar o computador. Aí, como eu estava falando, sabemos que para ser investido num concurso público tem que ser através de concurso, num cargo público tem que ser através de concurso público. Tem esse déficit. Então, é uma realidade, uma necessidade de se fazer o concurso para equilibrar essa balança em si, né? Mas vamos voltando para cá, para a nossa realidade. Nós temos no artigo 58, a administração pública, direta e indireta, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os 5 princípios que a gente já viu e já bateu muito neles. Limpe, legalidade, I, impessoalidade, M, moralidade, P, publicidade e E, eficiência. Esses 5 princípios têm que estar na mente de vocês. As questões de administração pública, de lei orgânica, de regime jurídico, eles estão baseados nesses princípios, essa base, o fundamento
dos princípios da gestão pública são esses 5 que eu falei agora: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para inciso primeiro, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei, né? Os brasileiros que passarem, serem aprovados em concurso público de prova ou de título, ou os dois juntos, né? Como o cargo de professor, os dois juntos, né? Porque concurso de provas tem uma pontuação e depois vem os títulos, tem uma outra pontuação, né? Quem tem mais título pode acabar subindo na pontuação e assumindo as posições de cima. A titulação, pós-graduação, mestrado, doutorado, vai ter uma pontuação a mais e o serviço público quer essas pessoas qualificadas para fazer parte dela, né? Principalmente na área tão sensível que é a educação, né? Que trata e lida com o futuro, né? E o futuro é construído aonde? Na escola, na sala de aula, né? E esse futuro é construído por pessoas que têm que ter o maior nível de qualificação possível. Por isso que há uma vantagem para quem estudou muito, chegou a fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, tem uma pontuação que na titulação pode aumentar a posição deles, né? Isso é por isso que está estabelecido que o concurso pode ser de provas ou títulos, ou pode ser os dois, né? A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou do emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação, livre exoneração. Os cargos comissionados, gente, da vontade do executivo. O executivo coloca, o executivo tira de ofício. Não precisa de autorização, não precisa de informação, simplesmente retira o cargo a hora que quiser e dá o cargo a quem quiser também, né? O do concurso público, não. A investidura no cargo ou emprego público através de concurso de prova ou concurso de prova em título, né? O pessoal que vai fazer para nível médio só vai fazer o concurso de provas. O pessoal que vai fazer para professor, mesmo que seja do nível médio, né? Vai ter prova de títulos, né? Que é uma realidade em si. Eu estou vendo agora, aqui nas falas, está repreendido, Thalita, está repreendido. Mas isso não me assusta, não. Eu não tenho, não, essa, esse medo, não, esse receio, não. Aí, 3, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos através de divulgações de caráter educativo, informativo ou de orientação social. A publicidade tem que ser de caráter educativo, informativo ou de orientação social. Uma publicidade de orientação social, campanha de enfrentamento à dengue, campanha de enfrentamento ao escorpião, nós estamos na época de procriação dos escorpiões, né? Eu encontrei um escorpião aqui na sede da UPEC, até grandinho, viu? Mais ou menos um dedo de tamanho, e encontrei um pequenininho no quarto da minha filha, Laura. Pense, a minha esposa Neide depois vasculhou o quarto todinho para ver se encontrava a mãe dele, né, que era um pequeno. E, graças a Deus, não tinha mais, não. Mas é um perigo, vocês tenham cuidado. Vocês estão observando que tem umas propagandas rolando, tem uns vídeos de WhatsApp falando sobre a questão do, desse período de procriação do escorpião, que a gente tem que ter o maior cuidado. É exatamente uma informação de caráter educacional, uma orientação, né? E
toda publicidade tem que ser vedado o quê? O uso, a inclusão de imagem, nomes ou símbolos que caracterizam promoção de autoridade ou de servidor público. Né? A gente não pode misturar as coisas. A promoção pessoal é proibida, porque fere o princípio da publicidade, fere o princípio da impessoalidade, fere o princípio da moralidade, né? Na gestão pública. A responsabilidade pelas pessoas jurídicas de direito público, bem assim pelas de natureza privada, prestadoras de serviço, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o agente direto nos casos de culpa e dolo. Gente, qualquer ação que um servidor público no seu trabalho, qualquer ação que um servidor público no seu trabalho prejudique alguém, algum terceiro essa ação, vai ocasionar um processo onde o Estado vai responder e vai ter que indenizar aquele terceiro que foi prejudicado, mas, em contrapartida, o servidor também vai ser processado e vai ter que arcar com a despesa que causou, se for comprovado culpa ou dolo. Como é a questão de culpa? Por exemplo, um motorista que pega um veículo e provoca um acidente por direção perigosa, por fazer estripulias no volante. E esse acidente bate em um outro veículo. Nesse acidente, ele bate em outro veículo e causa um prejuízo a terceiros. O terceiro vai requerer do serviço público, da gestão pública, a indenização. A prefeitura vai ter que arcar com o conserto do carro do terceiro. E comprovando que o motorista estava dirigindo de maneira imprudente, com direção perigosa, dando cavalo de pau, esse motorista vai ser processado por tabela e vai sair do salário dele o pagamento do prejuízo a terceiros. A gestão pública não vai perder nada. O servidor que errou vai ter que arcar com a responsabilidade dele. Entendeu? É isso que o inciso 4º está dizendo. A gestão pública é responsável por qualquer dano. Mas, se for comprovado culpa ou dolo, culpa é nessa situação que eu falei de direção perigosa e tal. E o dolo é que fez porque quis. Porque quis. Agiu de maneira imprudente e tal, e estava premeditado. Queria bater no carro do colega ou de um adversário, de uma pessoa que ele não gostava, e ele queria bater de propósito. Além de responder penalmente, criminalmente, se for o caso, ele também vai ter que arcar com a despesa. A despesa não vai ficar para a gestão pública, porque seria injusto, né? A gestão pública pagar por uma questão de um erro cometido por um servidor. Por isso, nós temos aí na organização administrativa a previsão legal para ser punido também o servidor que cometeu o ato irregular. Aí, inciso 5, a indispensabilidade de prévio processo de licitação pública para a contratação de obras e serviços com de alienação. Oi, quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Explica aí, idolo, é? A palavra que você falou? Dolo é quando você faz consciente e premeditado. Você queria fazer. Você queria fazer. Você queria cometer aquele ato. Né? Mesmo sabendo que poderia causar prejuízo ao erário ou a terceiros, você quis fazer. Aí, no exemplo do servidor, o cara que está em direção, um motorista que está em direção de um veículo público, conduzindo um veículo público, e ele dá um cavalo de pau, ele pode dizer que foi sem querer que ele deu o cavalo de pau? Não. Então, ele queria fazer. Esse cavalo de pau ocasionou um acidente, alguém
causou um dano material em um outro veículo. Ele teve dolo, né? Ele teve a intenção de fazer o cavalo de pau. Assumiu o risco, problema dele. Ele vai ter que arcar com essa despesa. Ah, De tá. consertar o carro da gestão e de consertar o carro do terceiro. Né? E se ocasionar um acidente e machucar alguém, ele ainda vai responder criminalmente, né? Pelo ato. O dolo é porque ele quis fazer. Ele quis fazer. Se ele quis fazer, ele é responsabilizado também. E se ele teve culpa, mesmo que ele não quis, mas ele teve culpa, também é responsabilizado também, né? Acidentes podem acontecer. Se for um acidente que aconteça sem ele ter culpa, sem ele ter dolo, sem ele ter premeditado, não vai responder, né? O município vai arcar com toda a despesa que tem que arcar, mas ele não vai ser punido, o servidor em si. Mas nesse caso, dos exemplos que eu citei, ou ele teve culpa ou ele teve dolo. Ele vai arcar com, com a despesa que causou, né? Aí, o inciso 5 ele diz a indispensabilidade de prévio processo de licitação pública para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, ressalvados casos específicos em legislação ordinária. Na Lei 866, que é a lei de licitação, né, teve uma outra lei agora que modificou algumas coisas, mas a Lei 866 ainda é a mãe da licitação pública, né? Todos os processos eles passam por licitação pública, mas tem umas exceções. Tem exceções no valor, quando é obras, tem até um valor, né, quando é obras, que há dispensa, que é uma obra pequena, uma reforma pequena de um órgão público, de uma sala, de uma secretaria que não exceda esse valor, pode ser dispensado a licitação. Se for para comprar equipamento, se for até um valor, não me recordo quanto, houve uma atualização dos valores, mas vamos colocar que seja até 10 mil, você é dispensado. Não tem problema, vai haver a compra não por licitação, mas por dispensa, e faz uma cotação de três empresas, a menor preço vence, né? Já em obras, o valor é maior, um valor um pouco maior, e não superou esse valor mínimo, aí você pode fazer por dispensa de licitação também, vai contratar as empresas de acordo com o projeto que seja enviado por três empresas, e o menor, o mais barato, vai ser contratado, né? Lembrando sempre que o serviço público quer o serviço bom e barato, né? Eficiente, que tenha qualidade, mas que também seja o mais barato e mais econômico para os cofres públicos, sempre, né? E aí tem uma outra dispensa que existe também na contratação de artistas. Contratação de artistas, tem artistas de renome que já tem um nome no mercado cultural, que ele é único. Não tem dois artistas que tenham o mesmo know-how, o mesmo currículo, né? A mesma arte. Não tem dois artistas iguais. Pode ter dois artistas que toquem e cantem o mesmo ritmo ou a mesma arte, mas não tem dois músicos iguais, por exemplo. Não tem dois pintores iguais. Não tem dois fazedores de culturas iguais. Né? Por isso que há também dispensa na questão da contratação de artista, né? Seguindo, seguindo a inciso 6, asseguramento aos ofertantes as licitações de iguais condições de participação, mediante exclusivo estabelecimento de exigências referentes à qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento do contrato, bem como de cláusulas que prescrevem obrigações de pagamento. Os efetivos termos da proposta na forma da lei. Não pode haver distinção, gente. Não pode haver um item, um critério que possa desqualificar concorrentes. Tem que ter
gente. Eu vou botar aqui o computador para carregar. Um momento, Professor, Zico. tem como voltar ao anterior? Eu quero printar aqui a tela. Esse conteúdo você mandou pra gente no grupo? Mandei semana passada esse conteúdo. Eu mandei semana passada. Mas eu vou, assim que terminar a aula, eu vou salvar em PDF de novo e mandar de novo. Viu? Beleza, maravilha. Aguardo. 8h30 tem intervalo. É 10, é. Um momentozinho, gente. Só aqui, vou falar aqui com a dona Zezé, que chegou aqui na UTEC, rapidinho. Pronto, voltando. Viu, né, a pessoa que pediu, eu não vi, foi o José, né? Não se preocupe não, José. Assim que terminar aqui, eu transformo o PDF e encaminho novamente. Tirar o efeito que tá estranho, né? O efeito tá parecendo que eu estou numa nave espacial. Vamos voltar aqui sem efeito, fica melhor. Vamos lá, gente. O inciso 6, ele diz que numa licitação as regras têm que ser iguais para todos os participantes. Não pode ter uma exigência que possa desqualificar outros concorrentes. Não pode ter exclusão. A regra é a mesma. Se cumprir com as exigências, todas as empresas estão concorrendo. Vai vencer a que tiver menor preço. Ponto. Não pode ter uma exigência, por exemplo, que diga que tenha exclusividade de empresas da canoa. Não pode ter essa exigência de que seja único e exclusivo empresas participantes da Lagoa da Canoa. Não pode. Há um artigo na Lei 866 que dá um percentual de até 20% do preço se a empresa for local. Se a empresa for da cidade, aí até 20% do preço daquela empresa participante da cidade pode ser a vencedora, entendeu? Mas isso é um detalhe que ele prioriza e o objetivo é para que o recurso seja gasto na comunidade, seja feito que a empresa vencedora gere emprego e renda na comunidade, entendeu? É uma realidade própria do, tem esse detalhezinho com relação a ser da cidade, mas não pode ter uma exigência de dizer que é proibido a empresa de fora participar, por exemplo. Não pode ter isso. Tem esse critério, por isso que na lei de licitação é bem complexa, né? Mas ainda bem que a gente não precisa estudar ela, e aí seria outra mão de obra, porque ela realmente requer uma dedicaçãozinha a mais, e tem muito detalhe de inegibilidade, tem muito detalhe dessas regrinhas na licitação, que a gente tem que se lembrar disso. A dispensa, não pode haver dispensa, exceto nos casos previstos em lei, né? E o tratamento tem que ser igual para todos os participantes, que a gente viu no inciso 7, exigibilidade de comprovação efetiva
e regular a aplicação dos direitos públicos na realização de despesa de qualquer natureza. Todo e qualquer, gente, esse inciso 7 significa o quê? Todo e qualquer local que use recurso público tem que prestar contas, tem que haver prestação de contas, é isso que significa, né? Houve recurso público aplicado, tem que haver prestação de contas. É isso que significa o inciso 7 nos aí. É exigido comprovação efetiva de regular a aplicação dos direitos públicos na realização de despesa de qualquer natureza. Até uma caneta que se compre na gestão pública tem que ser prestado conta, né? Tem que ser prestado contas. O que você pensar, uma capacitação, uma formação, uma construção, uma obra, uma reforma, tudo tem que ser prestado contas. O fardamento que foi distribuído agora aos alunos, aquele fardamento, que até tênis os alunos receberam, é prestado conta, tem que prestar conta. Não pode ter despesa que não tenha prestação de contas. Inciso 8, garantia de que a remuneração dos servidores públicos e os subsídios somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observado a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual na mesma data sem distinção de índice. É garantia de que a remuneração só exista remuneração através de lei. É o princípio da legalidade. Só existe reajuste, só existe remuneração, subsídio através de lei. Resguardado o quê? Observado de quem é a iniciativa. Lembrando, se o reajuste é dos servidores públicos efetivos, a iniciativa é do Poder Executivo. Se é o reajuste dos secretários municipais, do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, a iniciativa é do legislativo. A gente tem que lembrar sempre isso. A lei que gera reajuste para secretário, prefeito, vice-prefeito e os próprios vereadores só pode ser feita pelos vereadores. O prefeito não pode mandar legislação com reajuste. Quem manda é a Câmara de Vereadores. Lembrando que, no caso do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, a lei começa a valer de imediato. No caso dos vereadores, é votado num mandato para valer no próximo, né? Votado numa legislatura, que a gente chama, né? Que é um mandato, né? Para valer sempre no próximo. A gente tem que guardar isso, tem muitas questões sobre isso, que falam disso, e a gente precisa ter isso em mente sempre, né? A iniciativa privativa do Legislativo, lei que aumenta o salário de prefeito, vice-prefeito, secretários e dos próprios vereadores. Privativa, única. Não há possibilidade dessa lei ser mandada pelo prefeito. Está entendendo? É a iniciativa do Legislativo. A redação desse artigo foi dada através de uma emenda, né? Do inciso 8º, né? No inciso 8º, pela emenda da Lei Orgânica número 17 de 2003, em virtude da emenda constitucional 19 de 98. Inciso 9. Garantir aos cidadãos, sempre que o requeiram, a informações sobre o andamento de processos em que sejam diretamente interessados, bem como sobre as decisões nelas proferidas. Gente, qualquer que seja o processo que vocês requeiram ao poder público, qualquer que seja a informação que vocês requeiram ao poder público, vocês têm acesso à informação. Vocês precisam saber o andamento do processo. Um exemplo, vocês podem solicitar um histórico escolar numa escola. Vocês vão, quando acontece de haver uma solicitação de histórico escolar na escola do estado lá, a gente tem um livro onde a gente faz a anotação e vai olhar a pasta do aluno para ver se a pasta está ok e a gente possa providenciar a documentação requerida. Muitas das vezes, o aluno pede o histórico. Aí, na hora que a gente vai fazer
o histórico, a gente detecta que o histórico do fundamental está faltando alguma informação, ou está errado alguma informação, ou não está de acordo com a lei daquela época, alguma informação, aí a gente tem que requerer ao aluno para que ele leve para a escola anterior para ser corrigido. Né? Aí o aluno vem atrás do histórico, aí já está lá na observação, no local onde a gente fez o protocolo dele, está lá a observação, o porquê que o histórico não foi feito. Ele vai ter ciência porquê que o histórico não foi feito, né? E vai dar andamento à resolução do problema para o histórico continuar. Assim é em qualquer área, é assim em qualquer área. Se você é funcionário público e você requerer o demonstrativo de pagamento anual, o, o comprovante de rendimento, né, anual para fins de declaração do imposto de renda. Aí você requer esse documento do setor do departamento pessoal da prefeitura. O setor do departamento pessoal tem por obrigação lhe dar esse documento, que é importante para você cumprir a lei, né, que você, acima do valor de imposto de renda, né, acho que agora é 2.400, parece agora, o limite, o mínimo. Acima de 2.400 você paga imposto de renda. Acima desse valor, você vai precisar declarar imposto de renda. Por quê? Porque há um desconto na sua folha de pagamento. Sai uma parte do seu salário lá como imposto de renda pago. Imediatamente, o leão sabe que você tem que declarar. E se você não declarar, você vai incorrer em erro e vai ter que fazer uma declaração e vai acabar pagando multa por não ter declarado no período certo, né? Porque tem um prazo, né? Termina em abril, sempre abril final de abril de todo ano, final de abril, termina o prazo de imposto de renda. Você tem que declarar até aquele final, até aquela data. Passou daquela data, você vai ter prejuízo no seu CPF, vai ter alguma restrição do seu CPF, se você precisar fazer qualquer coisa, vai aparecer lá que você está com uma pendência na Receita Federal, vai ter que procurar a Receita Federal. Quando você vai lá, chega lá, está lá o imposto de renda que você tem que declarar. Quando você declara, você vai pagar a multa e vai arcar com o leão, né? O leão não perdoa, o leão é cruel. Então, qualquer informação que a gente requeira, que a gente seja interessado, ou que a gente possa requerer de parentes, tranquilamente, você pode requerer informações sobre seu pai, sobre sua mãe, né? Sobre seus filhos, né? Na escola, no exemplo da escola, o aluno pode requerer, mas os pais podem requerer pelos seus filhos também. A documentação, informações, e a escola tem que dar essas informações. Posto de saúde, você requer a ficha do posto de saúde para fins de aposentadoria. O saúde tem que lhe dar esse documento para você dar andamento na sua aposentadoria. Acontece também de requerer a ficha da escola, né, a ficha de matrícula também dos alunos para fim de aposentadoria. E a escola é obrigada a dar esse documento. O que acontece? Muitas das vezes, documentos antigamente as pessoas tinham vergonha de dizer que eram agricultores, principalmente as mulheres, diziam que eram dona de casa. As mulheres trabalhavam mais do que os homens, muitas vezes na roça, né? Mas diziam que era dona de casa. Acho que na época tinham vergonha, né, do fato de serem agricultoras. E hoje é essencial, né, e serve para aposentadoria. Aí, quando há um documento antigo e está lá, dona de casa, a escola também não tem como alterar. Principalmente se for uma ficha que não exista mais, né? É uma realidade hoje, há um sistema no estado chamado SAGEAL. O SAGEAL gera a ficha de matrícula atual, mas atual. Quem já terminou lá em 2000, 98. 98, nossa primeira turma de magistério foi em 98, lá na Escola do Estado, na Escola Nossa Senhora da Conceição. E está lá, dona de casa, eu posso fazer outra? Não posso, não posso, não tem como fazer. Então, é um problema. As fichas antigas que as pessoas declaravam que eram dona de casa doméstica, né? Então, vocês não façam isso. Nas fichas dos filhos de vocês,
Hoje vocês sempre declarem que é. Essa daqui já estava marcada. Oxi. Ô, gente, eu marquei aqui o início, mas a gente já tinha passado por isso, que eu estou explicando novamente. Que essa questão 50 já estava marcada. Ah, tinha duas marcações, gente. Vocês não me disseram nada, gente. Vocês são terríveis, viu? Como é que vocês deixam falando, repetindo tudo que eu já tinha dado na aula passada? É isso, né? A marcação aqui foi a última marcação que eu fiz. Mas que coisa, gente. E todos hoje, vocês hoje estão tudo calados. Vocês estão aí mesmo ou só tá aí só as telas ligadas? O Marcelo deu sinal de vida. Altamir, Thalita. Mas vamos continuar da maneira que eu comentei. Vamos responder essa questão 50. E deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Ô, Nando, Pode falar. aí, eu estava ouvindo você falar, aí parecido com as suas falas da semana passada, mas eu pensei, mas é normal. Aí pronto. Hoje o dia foi corrido demais, aí acabei que nem prestei atenção quando iniciei a aula. Falei no verde, aí o primeiro verde foi no artigo 58, mas tem aqui um outro verde, né? A próxima vez eu já vou apagar já esse verde daqui para não confundir mais. Mas é bom porque muita gente não assistiu a aula, né? Aí já tem a noção a mais. Não, conhecimento não se perde, não. Conhecimento não se perde, não. A gente só aumenta, né? Boa noite, professor. Boa Deus noite. é, Deus é maravilhoso. Deus tem algo muito bom na vida de cada um, porque a semana passada eu não pude, estava doente de participar da aula, eu não podia nem pegar o telefone, porque as minhas vistas doíam. Acho que eu estou com problema de vista, eu não sei, mas graças Vá, a Deus que vá no vocês. médico, vá no oftalmologista fazer o exame. E se tiver que usar Pois é. óculos, acostume, que no início é difícil, mas hoje, se tirar o óculos de mim, estou um homem morto. Não Mas Deus é consigo ler, não maravilhoso. consigo fazer nada, não consigo trabalhar. É. Então, hoje o óculos é companheiro indispensável, até para dirigir. Fui renovar a habilitação, aí o médico foi e disse, pode colocar o óculos. Eu disse, não, doutor, não precisa não, oxe, eu enxergo super bem sem o óculos. Olha que mentira. Não consegui ler, Altamir, eu não consegui ler nem a primeira linha de letras. Imagina, Pois foi é. uma resenha. Aí o Ô, médico disse, professor, Aí o médico ô, disse, pode Nando. tirar o óculos. Tá certo, doutor. Muito bem. Uhum. Aí botou lá uma observação que eu tenho que dirigir com óculos. Senão, já era. Pode falar, Maísa, pode falar. Ô, Nando, certo, eu entendi tudo já aí. Ô, Nando, mas essas apostilas tá demais, é muita folha. E agora, tem como fazer um resumo? Tem como fazer um resumo? Você sabe, essas apostilhas, como elas são em PowerPoint, você na hora de imprimir, você pode imprimir é, vários slides numa folha. Aí fica melhor de acompanhar. Em vez de Pois você é. ter 50, 100 slides, calma agora, esse é o 124. Hum, Aqui, até que a gente tem 132 certo. slides. Se você Uhum, coloca 4 slides em uma folha, você só vai ter 60 páginas, né? Já reduz é, consideravelmente. Tem uma opção na impressão, na hora de imprimir, você tem a opção de impressão, vários slides numa folha, na mesma folha. Aí dá certinho para vocês é, diminuírem
Porque como é em slide, aí fica grande, né? Uhum. Aqui, ó, esse slide. Uma questão, um slide, né? É, aí Aí fica muito acaba grande. muita folha. Mas se você colocar, pode colocar até 8 slides numa folha. Mas você coloca 6 slides numa folha, já reduz aí, de 130 já reduz para 20 e poucas páginas, entendeu? Ah, tá bom, vou Entendeu? fazer isso. Aí fica melhor de estudar pelos slides assim. Aí tentem fazer isso. Se não conseguirem, aí na próxima aula, ou até mesmo agora mesmo, vamos, a Hum, título de aprendizado, eu vou colocar aqui, mudar a apresentação e mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para imprimir vários slides. beleza. Pode Vou ser. aqui apresentar completa, tela cheia. Certo. Aí eu vou mostrar para vocês como é que vai. Deixa eu começar a apresentação. A apresentação está na tela cheia agora. Vocês estão vendo o slide, né? Aí eu vou colocar aqui para imprimir. Observem aqui, vocês vão aqui em propriedades. Ela assim, nessa vai. Tirar esse telefone daqui. Tá atrapalhando aqui. Esse telefone daqui. Impressão de frente e verso, não é frente e verso, não. É folheto, cadê aqui? Folheto, módulo. Não, não é manutenção, não. Mostrar definições, não. Rapaz, essa impressora é diferente das outras, mas tem uma opção aqui. Ah, rapaz, será que eu vou passar vergonha que aqui eu não estou conseguindo ver qual é para imprimir folhetos? Ah, achei. Achei aqui. Nessa partezinha aqui, folhetos. Olha, já ia passar vergonha, tá vendo? Deixa eu botar aqui para visualizar, para vocês verem como é que fica aí na hora da impressão. Pré-visualização de impressão. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, no folhetos, tem slides aqui, slides, né? Aí você clica, aí você observa, ó, tem folhetos, anotação, estrutura de tópico. Vocês vão aqui em folhetos. Aqui você escolhe, ó, até 9. 9 fica muito pequeno na página. Aí vocês podem olhar 6. Aí quando vocês colocar aqui, ó, quando eu colocar aqui OK, vai abrir, que eu botei para visualizar, né? Vai abrir uma página como é que vai ser. Observem como é que vai ser. Ele está calculando para imprimir tudo. Depois eu cancelo, não tem problema não. Aí vai visualizar. Antes de ir para imprimir, vai visualizar. Agora são 130. Era para ter pego só 10 slides, 12 slides para vocês verem. Ficava mais rápido. Aí, tá vendo? Como é que vai aparecer? Isso é uma página. Ouviu, viu, Maísa? Aí fica mais fácil. Você acompanha, É, fica acompanha, mais fácil mesmo. fica mais tranquilo, não fica um mundo de página, um slide por página, viu? Aí vocês vão procurar a opção folhetos da impressora de vocês e vocês podem usar isso para facilitar a vida de vocês, tá? Pronto, vamos voltar aqui, deixa eu cancelar, fechar, deixa eu cancelar a impressão também, senão quando eu ligar o computador, que tiver perto a impressora ligada, vai imprimir um monte de coisa.
Ah, já foi, já. Ah, quando eu cancelei. Ah, não, tá aqui, ó. Abrir fila, ó. Aí tá aqui, vou cancelar logo para não esquecer. Já fica essa dica com relação à impressão, para vocês diminuírem o material. E em vez de ser 130 folhas, em vez de ser 130 folhas, vai diminuir consideravelmente, né? E se vocês imprimirem frente e verso, aí é que diminui mesmo. Mas é na opção folheto. Vocês vão buscar essa opção na hora de vocês imprimirem e vão escolher a quantidade de folhetos por folha. Fica bem mais bacana de imprimir esses arquivos em PowerPoint, né? Em slides. Vamos lá. As recentes chuvas, questão 50 diz, as recentes chuvas geraram grande impacto em um conjunto de municípios de um estado. A resposta à crise, os prefeitos se organizaram para gerenciar conjuntamente recursos emergenciais voltados à realização de obras de longo prazo em encostas e em modernos sistemas de escoamento de água, de forma a evitar futuros desastres. A organização que apresenta o desenho institucional adequado ao gerenciamento de conjunto pelos municípios, quando se fala em conjunto, gente, em trabalhar conjunto municípios, trabalhar conjunto estados, a gente está falando em uma modalidade, né? Ah, a Luciene lembra da semana passada. Eita, Luciene, essa foi boa, né? É exatamente, gente. Quando a gente está falando de trabalho em equipe entre municípios, nós estamos falando de consórcio público. Nós temos um exemplo de consórcio público atuante aqui na nossa cidade, Canoas, Giral, Arapiraca, Craíbas, Feira Grande, acho que Traipu também, é o consórcio público que gere o aterro sanitário lá na cidade de Craíbas. A administração do aterro sanitário é através de consórcio público. Ou seja, o município de Lagoa da Canoa tem que aplicar recursos na gestão, na organização do aterro sanitário de Craíbas, o município de Giral, o município de Craíbas, o município de Arapiraca, o município de Feira Grande. Por quê? Porque aquele aterro sanitário atende a demanda e a necessidade de tratar o lixo dessas cidades todas. E foi criado esse aterro sanitário em conjunto, e foi em conjunto através do consórcio público. E quando há um consórcio público, imediatamente tem que ter a aprovação do legislativo. Então, para a criação do consórcio que gere o aterro sanitário de Craíbas, né, porque é de Craíbas por quê? Porque está localizado na cidade de Craíbas, né, mas esse consórcio que administra. Então, esse aterro sanitário pertence a todos os municípios envolvidos no consórcio, né? Tem que ter a aprovação referendada do Poder Legislativo. Todo e qualquer consórcio tem que ter a referendação, o referendo, a assinatura, a concordância da Câmara de Vereadores. Quando se estava se planejando o consórcio público para gerir o aterro sanitário, foi para a Câmara de Vereadores de Arapiraca, de Feira Grande, de Giral, de Coité, de Taquarana, de Itaipu, de Canoa, né? Todas as câmaras aprovaram a participação de seus municípios na construção desse consórcio, né? Então, lembrem sempre disso. Falou em consórcio público, tem que ter a concordância do legislativo. Não pode existir um consórcio sem o legislativo dar seu aval. Não pode. E às vezes as questões querem enganar a gente. Elas querem colocar que isso é uma decisão do executivo exclusivamente. E a gente não vai cair nessa besteira, né, gente? Não vai cair nessa besteira. Eita, gente, eu estava observando e estava até para conversar com vocês sobre as aulas de português e as aulas de matemática. Eu estou achando uma frequência, com duas aulas simultâneas, eu estou achando uma frequência muito triste. É triste ver como foi na semana passada, o professor Magno chegou a dar aula para 10 pessoas.
Hoje aqui a sala tem 38. É bacana. À tarde, nas minhas aulas à tarde, eu tenho um público bem menor, né? Vocês são testemunhas e às vezes tem 10, tem 15, tem 20 pessoas assistindo a aula à tarde. Mas a gente tem uma particularidade. À tarde a gente sabe que tem muita gente trabalhando e tal. Mas à noite, num universo de 1.400 pessoas, entre médio e superior, a gente só ter 10 pessoas assistindo a aula é angustiante. O professor se prepara, o professor está ali disponível, tal, querendo passar o conteúdo e ter tão pouca gente, né, assistindo a aula. Eu estava até conversando com o pessoal da coordenação, o professor Rafael, a professora Neide, o que a gente vai fazer? Porque eu estou pensando seriamente em a gente fazer aula de português num dia, aula de matemática no outro. O que vocês me dizem sobre isso? Porque aí eu quero ver se vai. Porque se for uma questão da didática do professor, se for uma questão de que vocês não estão compreendendo o que o professor está passando, aí a gente tem que rever. Ou agora, se for uma questão de que, porque eu prefiro assistir pessoal presencial no, ao, do, a aula de português, em vez da aula de matemática, e a aula de matemática eu assisto em casa com calma, ou no outro horário com calma, aí é uma outra coisa. Porque a gente tem que ver, né? Até para o professor corrigir se ele tiver com alguma falha. Mas é angustiante. Eu, como professor de matemática também, eu fiquei angustiado na semana passada, acompanhando isso. Isso, deixa eu acompanhar aqui o chat, que vocês estão falando aqui no chat. Hoje eu estou com dois computadores, ó. Ó, vou mostrar para vocês, ó. Duas máquinas, ó. As duas ao mesmo tempo, só para acompanhar o chat. Pode falar, pessoal. Oi, Fernando, boa noite. Boa noite. É assim mesmo, Fernando. No começo das aulas, sempre era muita gente, que você vê que nem suportava o quantitativo de pessoas, né, nas duas salas de aula. Mas aí, semana passada, eu entrei, que mesmo eu entro primeiro matemática, né, para depois vir no dia consecutivo com língua portuguesa. Pouquíssimas pessoas, mesmo em matemática, né? Quando foi na quinta-feira, do mesmo jeito, mas poucas pessoas de língua portuguesa. Até mesmo no mesmo dia, eu entrei com o telefone, né, em português, e estava pouca gente. Eu vejo assim, a gente que está assistindo essas aulas, né, começa de hoje, até na sexta, com geografia, eu, no meu entendimento, eu vejo assim que a gente já estamos no caminho certo e até mesmo na preparação certa, né? Porque, como eu falei semana passada, tem pessoas que não estão nem aí, né? Não está nem aí por essa preparação. Uns falam que estão perdendo tempo, outros falam que, é besteira, no dia aí eu marco X e lá e acerto, não sei, né? Mas aí o conhecimento que perde são eles, essas pessoas que entram, a vez sai, não entra mais, né? Eu vejo assim que estão deixando muito a desejar. E todos esses conteúdos muito riquíssimo, né? Eu me vejo assim, nessa situação. Eu não sei se todos concordam comigo. Exatamente, Claudivaldo. É uma realidade e é um prejuízo grande para eles, felizmente. E quando disser assim, abrir o edital, vai ser uma loucura. De querer que o tempo seja suficiente para ver tudo. E não é. Vocês observem que
estou há 2 semanas abastecendo o YouTube e ainda não consegui abastecer todas as aulas que a gente teve. Todas as aulas ainda não consegui. Ô, Nando, Oi. mas os alunos vão ter acesso a essas aulas que nós estamos tendo depois? Olha, o que está no grupo eu não vou tirar. O que está no grupo. O que já foi colocado no grupo. Agora, sinceramente, quando eu colocar em dia as aulas, eu vou estar postando as aulas sempre do dia anterior. Sempre do dia anterior. Eu não vou voltar para o início. Entendeu? Entendi. Uhum. Porque não faz sentido. Não faz sentido. E pode crer que muitas pessoas receberam, estão no grupo, receberam os links e não guardaram os links, não organizaram esse link para fazer revisão, para assistir às aulas. Às vezes fizeram limpeza no celular e perderam todos esses links. Aí é uma questão pessoal, individual de cada um, né? Não tem como eu estar mandando o link para todo mundo, copiando o link e toda vez repetindo, né? Não tem sentido. Se está lá no grupo os links, o da semana passada eu ainda não postei, não. O da semana passada, não. Acho que eu postei até quarta-feira. Até quarta-feira. Sexta, quinta e sexta ainda não. Quinta e sexta ainda não. Alguém perguntou, né? Vai ter outro simulado? Vai, Maísa, vai. Vai ter outro simulado. Estou vendo aí, possivelmente, de domingo, nesse domingo a 8. Nesse domingo a 8. Estamos vendo aí, estamos trabalhando para que seja, para que aconteça. Viu? Então, gente, com relação ao que o Clesvaldo falou, é uma realidade. Eu percebo isso também, que há pessoas que não estão levando a sério. E aí eu trago uma reflexão para vocês. Trago uma reflexão. Da mesma forma que em 2014, outro barulhinho no quarto, gente. Já estou ficando preocupado aí. Daqui a pouco já pensou se aparecer, tiver uma aparição aqui dentro. Aí eu boto o celular aqui para ver se grava. Porque aí se gravar, vamos ficar famoso, né? Que tá gravando a aula, né? Gravar uma aparição assim ao vivo, hein? Já pensou? Íamos para aquele programa Mistérios, Mistérios da Humanidade, a gente iria. Ia bater um papo aqui, né? Não sei se iria funcionar, mas iria bater um papo aqui. Vamos lá, deixando de lado a brincadeira, como eu estava falando em si. Eu estava falando de quê mesmo? Olha, fui falar do barulho aqui e acabei esquecendo até o que estava pensando. Ô, Nando, Oi. e o que é isso atrás de tu? Aqui Sim. é um quadro. Mas é real, né? Oi. Ou é um fundo? É um quadro, é um quadro. É um quadro Assim, real, ó. sim, porque você bota um monte de coisa assim atrás, né? Não sei nem se é verdadeiro ou é falso. Não, mas esses aqui são quadros de exposição de um curso de pintura que é o PEC fez, ó. Aqui é cheio de Nossa. quadros. A gente vai fazer uma exposição e vai vender esses quadros para ajudar no projeto da sopa e no projeto do atendimento médico. Aí vocês já estão convidados. Daqui para dezembro a gente faz esse evento. Aí vai moldurar esses quadros bonitinho. A gente vai fazer a doação de um quadro agora para ser leiloado na festa de São Maximiliano. Vou mandar moldurar. Amanhã eu vou levar para o rapaz moldurar esse quadro e ser doado lá para ser sorteado no bingo. No bingo lá de São Maximiliano. Mas vamos lá. Como eu estava falando em relação às pessoas que estão desacreditando. Aí lembrei agora o que eu estava falando. Essas mesmas pessoas, gente, desacreditaram. Essas mesmas não. Mas as pessoas que estavam trabalhando na gestão Álvaro Melo também não acreditaram que ia haver concurso. Não é verdade? Vocês estão lembrados de que há 7, 8 anos atrás, 9 anos atrás,
Se falava que ia ter concurso e as pessoas não acreditavam, não deram atenção. E olhe que a gestão Álvaro Melo não houve a preocupação de ter um preparatório para os seus funcionários, que poderia ser, esse preparatório aqui, poderia ser só para os funcionários. Mas não, a gestão abriu para todos os canoenses que queiram estudar, indistintamente de partido político, de situação ideológica, né? Está aberto para todo mundo, não é isso? Ou eu estou mentindo, né? Todo mundo está vendo, só não estuda quem não quer, né? Mas naquela época, pode falar, Quitéria. Ô, Nanda, eu acho que é porque eles estão pensando assim, que vai ter as cidades, né? Todas as cidades vai ser tudo no mesmo dia. Será que estão pensando nisso aí? Aí eles vão, todo mundo vai concorrer com a sua cidade. Mas aí ninguém é onde vai está. saber Se da você não cidade. se prepara, você não vai estar preparado para concorrer com seus É. conterrâneos, do mesmo jeito. Não é isso? Não é? Eu fico pensando também desse jeito, porque a maioria das pessoas fazem isso, né? O que é que acontece? Naquele ano de 2014, eu lembro que as pessoas sempre falavam, vai ter concurso, o Ministério Público tensionando o Álvaro, né, o prefeito Álvaro, na época, para fazer, e as pessoas diziam que não ia ter. Outros diziam, eu não vou estudar porque já está certo as vagas. Aí eu pergunto, houve enrolada naquele concurso? Porque os aprovados foram aprovados porque estudaram. E foi aprovado meio mundo de gente que não votava no Álvaro. E foi aprovado meio mundo de gente que veio de fora. Né? Foi. Eu lembro, tem colegas aí que eu trabalho em outra cidade, tem colegas aí que fez aqui, e tá de outra cidade, e tá trabalhando por aqui. Exatamente. Né? Então, Até eu quero fazer, dessa vez, eu quero fazer aqui. Eles estão correndo, a última vez que foi feito, que eu fiz o concurso aqui, eu nem lembro mais, foi, já tem uns 20 anos já. Quando eu fiz concurso aqui, eu fiz aqui para Lagoa da Canoa, aí passei aqui na Lagoa da Canoa, teve até um problemazinho aí. Aí eu passei nas duas cidades, fiz aqui e fiz lá em geral. Isso aqui me chamar primeiro é que eu vou. Aí eu optei para fora, porque me chamou primeiro e aqui fiquei em segundo lugar e terminou tendo umas contravenções aí, por causa de partido, sei lá, uma coisa aí que aconteceu aí, eu terminei optando por outra cidade, né, no caso. Pois é. Aí, já estou já perto de me aposentar já, mas eu quero fazer... Eu me aposento, mas eu vou querer fazer uma, nem que seja para outro tipo de profissão. Tranquilo, é um direito seu, você tem todo o direito de fazer. Então, gente, é como eu estou falando aqui. Então, essas pessoas estão incorrendo no erro. Todos os dias, mas quando você está dando aula à tarde, eu estou ligada lá, eu fico ligada trabalhando com o fone no ouvido e trabalhando, assistindo as aulas. Acompanhando, ouvindo, né? Depois revista, aí assiste a aula com mais calma, né? Que amanhã eu vou fazer o teste, a aula gravada na tarde, eu vou tentar transmitir à noite, no horário da aula, ver se dá certo. Eu vou estar na Escola do Estado, aí na Escola do Estado não tem áudio em si, mas aí eu entro uma horinha com o telefone, para falar um pouco com vocês e coloco no computador que não tem áudio, que não tem placa de vídeo lá, o computador da secretaria. Aí eu vou transmitir a aula da tarde à noite. Mas não me deixem também dar aula amanhã à tarde sem ninguém, né, gente? Ninguém merece estar falando sozinho, né? É ruim. Pode falar, Jaciara. Ô, Nando, boa noite. Boa noite. Desse concurso do Álvaro, ainda tem aquele pessoal da Justiça ou foram chamados todos? Olha, os últimos que foram chamados, que eu tive conhecimento, foi o Gil, como motorista, e a esposa do Jussier,
como merendeira, né, que ganharam na justiça o direito de ser chamado. Eu não acredito que tenha mais ninguém, não, esperando, não, por decisão judicial com relação a esse concurso, não, porque já tem mais de 5 anos que foi vencido, né, que venceu o concurso, né, venceu o prazo. Então, eu não acredito que vai ter mais ninguém daquela época, não, né. Vamos lá, vamos continuar. 8h30 a gente para o nosso intervalozinho, viu? Vamos lá, vamos continuar. Gente, e com relação só para terminar essa conclusão do meu raciocínio, que estava falando sobre essa questão que estão incorrendo no erro, que já foi repetido por outros lá atrás, não se preocupem com o erro dos outros, não, gente. Cada um tem o livre-arbítrio para escolher o que plantar. Mas a colheita, ninguém pode escapar. Né? A colheita, ninguém escapa, né? Então, continue plantando, semeando o que vocês estão semeando hoje. O tempo que você estiver disponível, façam que nem a Quitéria. A Quitéria mesmo trabalhando, está com o fone de ouvido acompanhando a aula. Estudem. Estude meia hora, estude 1 hora, mas estude todos os dias. Todos os dias. E vocês vão colher bons frutos. Não se preocupe com os demais colegas, não. Depois, quando passar e acontecer de vocês estarem colhendo, aí vai ter aqueles que vai dizer que vocês tiveram sorte, que vai dizer que vocês foram ajudados, que a mesma ajuda que vocês estão recebendo, todos eles tinham direito de ter. Se não tem, é por escolha. Não é escolha. Simples assim. Eles estão escolhendo não estudarem. Na realidade, quando acontecer o edital, vão querer tirar o tempo perdido e vão ficar no maior desespero. Aí, o que eu aconselho a vocês? Não se aproximem de pessoas que vão estar querendo sugar de você aquilo que eles poderiam ter feito. Eles vão querer que você explique a eles, que você ajude eles, e acaba que vocês vão atrapalhar no planejamento, na organização de vocês. Vão atrapalhar vocês. Porque vai ter colegas de vocês, quando sair o edital, que vai querer explicação de conteúdo, que vai querer ajuda para resolver questões, que vai querer aperrear vocês com material. Não vai? Não vai acontecer isso? Vai. Aí, infelizmente, eu sei que o meu zap, eu acho que vai ser horrível, vai ser terrível, porque as pessoas vão querer que eu mande material de lá do início do curso, que já foi mandado para os grupos, né? Já estava lá. Os links vão ser o maior aperreio pelos links. Mas, infelizmente, eu não vou ter como atender, não. Não vou ter como atender. Primeiro que o meu telefone antigo deu problema, eu tive que trocar o telefone, eu perdi meio mundo de PDF que eu tinha no outro telefone. Aí eu nem tenho todo o material que os professores mandaram. Nem tenho mais. Não está salvo no computador na ordem que eles mandaram. Tem alguns no computador, mas não tenho todos. E não vou pedir a eles. Não vou pedir a eles. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a nossa história, né? O acesso a qualquer cidadão, a todos os dados de informação. O intervalo, professor. O intervalo agora, 8h30, né? Vamos fazer o seguinte, vamos... Vixe, que agora... Quem foi que falou isso? Eu conheço essa voz. Se conhece. Vamos lá, gente. A gente para 20 minutinhos, daqui a pouco a gente retorna. Beleza? Boa noite. Até logo, gente. Não saiam, não me abandonem. Continuem aqui conosco.